Senhor, amém? Bom, aproveitando os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de João, do Evangelho, capítulo 3, versículo 19. Já está aqui no telão, né? Fica mais fácil para nós. Livro de João, capítulo 3, versículo 19, diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Podeis assentar? Hoje eu fiquei com a minha alma assim, posso dizer, perturbado quase o dia todo. Eu estava no meu trabalho, conversando com uma pessoa ali, e essa pessoa estava bastante angustiada. Se quiser colocar calma. E essa pessoa estava, na verdade, muito perturbada. E questionando o que tantos problemas, tantas lutas sobrevêm, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, as pessoas que nós amamos. Se for para parar para pensar, irmãos, se for para parar para pensar de forma humana, a gente desiste. A gente deixa de acreditar, não em Deus, porque não tem como deixar de acreditar na existência de Deus, não tem como. Algumas pessoas que se dizem ser ateu, eu acho que é porque não tem às vezes nem o que fazer, o que falar, porque olhando para o próprio mundo que nós vivemos, e olhando tanto de dia como de noite, é impossível não acreditar na existência de Deus. Não tem como. Tem que ter alguém responsável por tudo isso. E tudo isso que nós contemplamos, a natureza, este mundo que está ao alcance dos nossos olhos, que nós chamamos de céu, tantas outras coisas, a natureza, a força da natureza, a forma da natureza trabalhar, agir, a perfeição de tudo, tem que ter alguém que está no controle de tudo, porque se não existisse alguém responsável por tudo, essas coisas não iriam funcionar perfeitamente como funcionam. É impossível. Mas, olhando assim de forma humana, muitos teriam desistido e estariam perdidos. Mas, nesse versículo que lemos aqui, que eu fiz questão de fazer menção, a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando estava eu conversando com aquela pessoa e ouvindo ela sobre as lutas, coisas terríveis que essa pessoa está passando, mas também ao mesmo tempo me dizendo o que havia feito, o que havia cometido, tantas atrocidades. Deus, ele não é injusto. Se você planta amor, você não vai colher espinhos. Se você planta alegria,
semeia alegria para as pessoas, nos corações das pessoas, você não vai colher choro ou tristeza. A lei da semeadura, ela é certa. E ela é muito justa. Agora, sobrevêm-se as lutas, as dificuldades, as provações, as tentações, porque provações é uma coisa, tentação é outra coisa. Isso nós passamos. Lutas e dificuldade. Mas o homem, quando Deus criou o homem, Deus cria o homem com duas origens. Uma terrena e outra celestial. Porque o homem é criado corpo, alma e espírito. Esse corpo, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7, que esse corpo ele veio do pó, e para o pó ele tornará. Pó, terra. Então, esse corpo ele tem a tendência terrena. Essa carne ela tem uma tendência para a carne, para o pecado. Mas dentro desse corpo existe um espírito e uma alma. E a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, esse espírito, essa alma, não vem de qualquer lugar por aí. O espírito, a alma veio de dentro, saiu de dentro de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou sobre as suas narinas e colocou-lhe fôlego de vida. E veio espírito e veio alma dentro do ser humano. Assim foi criado o homem. E esse espírito, essa alma, essa origem, ela vem lá de cima. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5:17. Tem como colocar aí, irmão? Vamos ver por que tantas coisas. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O nosso espírito, ele nos eleva a Deus, mas a carne, não. A tendência da carne é pecar. É por isso que o mundo vai de mal para pior, porque os homens amaram mais as trevas, o pecado, os desejos carnais. Isso iniciou logo após a criação do homem. O homem cai em pecado, desobedece a Deus, e a multiplicação, consequentemente, de toda a raça humana. E de acordo com que vai se multiplicando a raça humana, vai multiplicando também o pecado. Porque o homem vai dando mais lugar à carne do que o espírito. E quando eu falo de carne, estou falando da alma. A alma. Ezequiel 18:4 diz: todas as almas são minhas, diz Deus, mas a alma que pecar, essa morrerá. Eis que todas as almas são minhas, porque a alma do Pai, assim também a alma do Filho, e a minha, e a alma que pecar, essa morrerá.
Então, dentro de nós, de cada um de nós temos uma alma. E nós temos que estar atentos aos desejos da nossa alma. Porque da alma vem o desejo, da alma vem a vontade. Pode ser para o mal e pode ser para o bem. Vai depender. Deus, Ele opera, Ele age, Ele fala no Espírito. E o Espírito há uma conexão com a alma. Mas na maioria das vezes, a carne dá lugar ao pecado. Muitas pessoas ficam confusas quando se fala alma e carne. Porque quando a alma peca, a satisfação daquele pecado vem da carne, corpo. Quando uma pessoa está vivendo no mundo de prostituição, ou praticando um adultério, que o ato é um só, a satisfação, o desejo que está sendo realizado ali é da carne e não do espírito. A vontade vem da alma e a satisfação automaticamente da carne. É por isso que diz que há uma luta entre o espírito e a alma. No tempo de Noé, estavam-se em casamento. Era uma situação difícil para Noé e sua família que temia a Deus. Ver e viver naquela época e ver a situação daquele povo, perecendo cada vez mais na presença de Deus. A alma, ela foi criada para ser preenchida. A alma, ela nunca fica vazia. Nunca. Alguém pode pensar, minha alma está vazia. Não! Porque quando a pessoa deixa de andar nos caminhos do Senhor, quando ele peca, o inimigo não perde tempo. A Bíblia é clara que quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, aquele espírito mau que estava anteriormente, ele volta e traz consigo mais 7. Por isso você vê as pessoas que se afastam da presença de Deus, a dificuldade que é para essa pessoa voltar. Porque o inimigo volta mais fortalecido. Mas quando essa pessoa dá lugar para o Espírito e dá voz ao Espírito, então o Espírito opera no espírito do homem e ele recebe a libertação. Ali no meu trabalho, onde eu trabalho ali, tem um parceiro ali, um colega de trabalho. Ele já esteve aqui até no culto do amigo que eu convidei. Ele sempre falava comigo que ele tinha um vício de jogar no jogo do bicho. Todos os dias tinha que jogar. Todo dia. E eu adotei ele como um filho espiritual. E comecei a orar e interceder. O tempo foi passando. Pouco tempo depois, ele me disse, estou com 3 dias sem jogar. E o tempo foi passando, de repente, olha, faz 1 mês que eu não jogo. E hoje ele diz que não tem um pingo de vontade. Eu sinto pena das pessoas que jogam. Foi liberto, porque está ouvindo a palavra. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem fé, acredite
acredita nessa palavra, ela liberta, ela traz libertação, ela traz cura na sua alma. A maior doença que tem hoje não é um câncer. A maior doença que existe hoje é na alma. Muitas pessoas que estão com a sua alma doente dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, o seu corpo físico está na igreja, mas a alma está longe. Pode observar. E de repente, a pessoa vira e mexe, um dia ou outro, a pessoa está abalada, chorando, em desespero, não sabe o que fazer. A pessoa está desconectada, ela está viciada a vir à igreja, virou um hábito, mas ela não está liberta. E a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falta libertação. E quando nós temos essa libertação, as outras coisas vão acontecendo automaticamente na nossa vida. Então, se nesta noite, se tiver alguém aqui, as pessoas que estão aqui, que porventura você está sofrendo com alguma dor, algum problema no seu corpo físico, não se desespere. O Deus de milagre está aqui nesta noite. A doença que você não pode ter é a doença na sua alma. Você não pode deixar o inimigo consumir, destruir, entristecer, abater e consumir a sua alma, destruir a fé, tirar o brilho do Espírito Santo, tirar o desejo que está dentro da igreja. Algum tempo atrás, quando eu lia muitos livros, eu li um livro, a história de Franklin, um dos maiores filósofos, um americano. Esse homem não acreditava na existência de Deus, ele era um ateu, Franklin, e ele adoeceu, e de repente ele sentiu uma dor como se fosse um infarto. Só que ele conseguia falar, pausadamente, mas ele conseguia falar. E ele pediu: olha, eu quero que corra e chame o máximo de pessoas que eu conheço para estar aqui comigo agora. E foram correndo ali rapidamente, bem próximo ali, as pessoas mais próximas, e chegou. E ele disse: olha, perante todos os livros que eu já escrevi, sempre neguei a existência de Deus. Mas agora eu quero deixar registrado uma última frase da minha vida. Escreve aí: Deus existe. Deus é real. Ele estava contemplando algo ali sobrenatural. Deus, Ele opera, Ele faz coisas na vida de pessoas que nem acreditam nele. É verdade, Jesus, é verdade. Lembra de Saulo de Tarso? Saulo, tem muitas pessoas, por falta de conhecer as Escrituras, às vezes vai pregar e falar sobre Saulo e desce a lenha em Saulo, um endemoniado, um homem incrédulo. Não, se você ler a história direitinho, você não vai entender que não era isso. Saulo precisava conhecer Jesus, as Escrituras, Torá,
ele conhecia, ele era o guardião. Era um homem que temia a Deus. Mas naquela época eles não entendiam que estava nascendo uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Eles não tinham esse conhecimento. Mas Saulo, houve um momento em que Deus preparou tudo e teve um encontro com ele no meio do caminho. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Tem pessoas que conhecem as Escrituras, mas há momentos que Deus precisa parar você, te chamar pelo seu nome e falar contigo e mostrar para você que você é alguém que vai fazer uma grande diferença na sua casa, na sua família. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu tomo posse, Jesus, dessa palavra. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não gosto muito de falar. Eu procuro guardar comigo. Eu era novo na fé, porque é um assunto que poucas pessoas acreditam. E eu tenho medo de, às vezes, ficar falando, porque as pessoas, quando tocam naquilo que é de Deus, as pessoas podem pagar um preço. E isso aconteceu já uma vez. Eu contei isso uma vez. E uma pessoa falou coisas bárbaras. Depois veio pedir perdão, que estava sofrendo algo terrível. E eu disse: você tem que pedir perdão para Deus. Irmãos, bem novo na fé, eu fui arrebatado em espírito. Eu não sei se eu fui no primeiro, no segundo, não sei como Paulo descreve sobre o primeiro, segundo, terceiro céu. Eu sei que eu vi a minha alma, o meu espírito sair do meu corpo. Eu estava num culto e eu transpassei o telhado da igreja e eu fui subindo e as estrelas foram ficando gigantes, tão gigantes que eu não conseguia olhar e ficava olhando para baixo. E eu fiquei com medo naquele momento, sem saber o que estava acontecendo comigo. De repente, fração de segundo, eu estava numa outra dimensão e eu ouvia um fundo assim como esse, bem distante, como uma música. Eu estava numa outra dimensão e tinha um ser do meu lado, e eu sei que não era Jesus, porque o que eu sempre repetia a todo momento para aquele ser: eu quero ver Jesus. E ele dizia: não é o momento. Mas eu vi coisas, eu contemplei coisas tremendas. Agora, se eu tive essa oportunidade, Deus me concedeu isso, e eu fiquei maravilhado. Irmãos, foi mais ou menos um prazo de umas 2h30 que o meu corpo ficou orientado, paralisado. Quando eu voltei em si, já era mais ou menos, eu acho que umas 3h da manhã. Me levaram para casa, no lar de pessoas que não eram crentes. Lá em casa era um centro de macumba. Eu não conseguia falar nada. No outro dia eu me levantei para trabalhar. Eu fiquei muitas horas sem conseguir falar. E vou dizer uma coisa aqui, me perdoe se alguém ficar magoado com isso, me perdoe, mas eu preciso ser sincero. Eu vejo muitas pessoas às vezes pregando, ou até cantando, e falando assim, de repente ele olha assim para a igreja: olha, eu estou vendo um anjo com uma taça, e fazendo isso e isso. Irmão, eu não acredito nisso, porque uma pessoa que vê um anjo, ele não fica tranquilo assim, não. Ele não fica tranquilo e consegue falar tranquilamente, porque a glória é muito grande. Eu não conseguia olhar para o anjo que estava do meu lado, e o meu corpo estava totalmente abalado quando eu voltei em si. Agora imagine uma pessoa ver um anjo assim, andando,
e falar normalmente. Então eu contemplei coisas tremendas e maravilhosas. E eu quero dizer uma coisa: a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela está mais próxima do que muitas pessoas imaginam. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós precisamos preparar as nossas vidas. O Senhor Jesus disse que nos últimos tempos seriam como um tempo de Noé. Irmãos, no período dos apóstolos, no período do apóstolo Paulo, a Bíblia faz menção de um homem que andou com Paulo, que fez parte de viagens missionárias. A Bíblia diz que ele fugiu, ele distanciou da obra, e ele preferiu os manjares do mundo. A Bíblia fala de um homem chamado Demas. Pesquise depois. Um homem que andou com Paulo, que viu milagres, que viu transformações, que viu muitas coisas que nós que estamos aqui, tenho certeza que nós não vimos. E mesmo assim as coisas do mundo chamou a atenção de uma maneira tão grande que ele abandonou tudo. E a Bíblia deixa bem claro que não se ouviu falar mais em Demas. Aleluias. O diabo, ele não brinca de ser diabo, demônio. Não. Mas o que está em nós é muito mais forte do que qualquer demônio. O que está em você é mais forte que qualquer hóstia, do que o inferno em peso. E nós precisamos entender isso. Uma certa vez eu estava passando por uma luta muito grande. Já contei esse testemunho aqui. E eu fui até o Banco do Brasil para receber o meu PIS. Estava alegre, feliz, numa alegria tão grande. Vou pegar meu PIS. 2 talões de água, 2 de energia, tudo cortado. Faltando tudo em casa. E cheguei lá no caixa, fiquei mais de hora esperando. Quando eu cheguei no caixa, não sei o que aconteceu. O rapaz do caixa disse: olha, eu não sei, mas o senhor não está liberado ainda. E era a data, porque existe a escala, não estava liberado. E ele viu ali, ele ficou comovido com a forma que eu fiquei abatido. Eu vou pegar esse PIS aqui e vou pagar minha água, meu talão de energia, com criança pequena, faltando leite, arroz, irmão, não tinha. Não tinha. Não vou falar carne, não tinha arroz. Eu saí dali do banco numa situação, só que em momento algum nunca pensei que desviar e abandonar os caminhos do Senhor. Eu saí dali muito abatido. Eu só perguntei para Jesus, desde o momento que eu saí do banco ali, os primeiros passos, até sair na porta do banco, da rua. Falei: Senhor, até quando vai durar essa prova? Quando eu saí lá fora, tinha muitas aquelas carroças, pessoal que faz frete com carroça, com charrete. Creio que muitos aqui sabem o que é. No interior tem muito isso. E o Espírito Santo falou comigo: olha esse homem em cima dessa charrete. E eu fiquei observando. E o homem ali subiu em cima, conduziu aquela charrete com um cavalo, com um animal para um determinado lugar. Ele falou: olha, observa, porque eu quero falar contigo. E eu fiquei observando. Depois o Espírito Santo falou assim comigo: por que esse homem consegue conduzir essa carroça, esse animal, para onde ele quer?
falei, não sei, Senhor. Pois eu te digo, ele só consegue fazer isso porque esse animal não sabe da força que ele tem. Sabe por quê? Porque você ainda não pagou as suas contas. Porque você não sabe a força que existe dentro de você. Coloque essa força em ação. E eu saí dali em pranto e choro. As pessoas viam ali eu chorando. E alguns eu vi fazendo assim, Senhor, ele está doido. E eu saí, peguei a minha bicicletinha e saí para casa. Lá em casa, a casa que eu tinha era murada só em volta. Na frente era tela. E tinha uma caixinha ali de correio que eu tinha amarrado ali. Quando eu entrei para dentro, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei contigo agora. Eu me levantei. Falei, o que o senhor quer que eu faça? Bati o olho, ficou em cima da caixinha. Vai lá. Falei, deve ser mais talão, né, de água de energia. E eu fui lá. Isso aqui que eu estou contando, irmão, é para crente. Quando eu abri a caixinha assim, do lado de coisa que só levanta ela assim, ó, tinha um molho assim, ó, na goma de notas de 50 reais, 2.000 reais estava no gomado. Muito mais do que eu fiz. Já passei situação que está cozinhando e não tem gás, o gás acaba. Porque só acaba na hora que está cozinhando. E eu coloquei o bujão no chão ali deitado e orei. Levantou o bujão. E esse bujão cozinhou mais 30 dias. Isso aconteceu em Jardim das Aroeiras, quando eu estava dirigindo uma igreja. Nem tudo está perdido. O nosso Deus, Ele não nos abandona. O nosso Jesus, o seu Jesus está contigo. Aleluias. Deus é fiel em suas promessas. Essa luta que você está carregando é só uma fase, é só um período, é um período de provação. Aleluias. Abraão, quando foi tocar para ferir o menino, Deus bradou lá do céu: não toques no menino. Deu teste de fé, finalizou. Tu provaste que é fiel a mim. É só uma fase, irmão. É só um momento. Tranquilize o seu coração. Fique tranquilo. Fique calmo. Coloque um sorriso na sua face. A partir de hoje, se for chorar, chora de alegria. Mostra para o inimigo de sua alma que o Deus que está na sua vida é maior do que as suas lutas. É maior do que os obstáculos. Eu disse uma coisa esses dias para trás, mas eu quero repetir aqui. Eu carrego comigo uma ilustração para finalizar. Uma ilustração espiritual para demonstrar o grande poder que há na pessoa de Jesus Cristo. Preste atenção. É uma ilustração. Vem o sol e trinca a terra. E o sol diz: eu sou maior. Então aparecem as nuvens e tampa o sol. E as nuvens diz: eu sou maior. Então aparecem as montanhas e tampa as nuvens. E as montanhas diz: eu sou maior. Então aparece o homem e destrói as montanhas. E o homem diz: eu sou maior. Então aparece a morte e derrota o homem, coloca o homem por terra. E a morte diz: eu sou maior. Então aparece ele, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz: morte, eu te venci na cruz do Calvário. Eu sou o maior. Não existe nada nesse mundo maior
mais poderoso do que Jesus Cristo de Nazaré. Então, você tem carregado Ele na sua vida, no seu coração, na sua alma. Sabia? Se você não sabia, passa a saber a partir de hoje, que você que determina o tamanho do seu Deus. Aleluia. É você que determina o tamanho do seu Deus. Se você sair daqui nesta noite determinado e com uma frase, aleluia, exposta sobre os seus lábios, dizendo: olha, a partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei confiando no Senhor. Aleluia. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está com a igreja, Deus está conosco, e não há nada que possa nos vencer e nos parar. Amém? Eu quero aqui agradecer a Deus. Eu confesso que eu tinha preparado uma mensagem, mas Deus mudou tudo. Mas eu insisto em dizer uma coisa aqui: não desista, não se canse, não pare. Lembre-se, Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. É Ele que te fortalece. Aleluia. Existe um versículo muito mal interpretado por aí, quando a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitos usam esse versículo dizendo: você pode ter uma mansão, você pode ter uma Ferrari, você pode ter uma fazenda, você pode ter um castelo, porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você volta uns 2, 3 versículos antes, você lê o contexto, você vai entender o que é. Paulo diz: eu aprendi a ser fiel, ser grato, na bonança, na escassez. Aprendi a ser fiel, a passar por as lutas, por momentos felizes e momentos tristes. Por isso eu digo: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, passe o que passar, esteja sempre ciente de uma coisa: é o Senhor que te fortalece. Então, qualquer tipo de luta, você pode dizer: tudo, em todas essas coisas, eu posso, porque é o Senhor que me fortalece. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.